Olá, estamos começando mais uma Opinião Pernambuco, edição especial que comemora o centenário de Clarice Lispector. Se a escritora estivesse viva, completaria hoje, 10 de dezembro de 2020, 100 anos de idade. A Clarice, toda a nossa admiração e todo o nosso carinho para falar sobre a importância de Clarice para a literatura brasileira, nós convidamos o professor Robson Teles, do Departamento de Letras da Universidade Católica de Pernambuco. Robson, muito obrigada pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco, numa data tão especial, né, o aniversário de Clarice e 100 anos de Clarice Lispector. E para a gente começar essa conversa, eu vou te pedir duas coisas, assim, para você fazer muito rapidamente. A primeira, dar um lugar para Clarice Lispector na literatura brasileira. E a segunda, dar um lugar para Clarice Lispector na literatura em língua portuguesa. Bom, a gente agradece em nome dos leitores todos de Clarice Lispector, em nome dos leitores todos da literatura, tá? Está, na verdade, o lugar de Clarice Lispector dentro da literatura brasileira entre os grandes. O que é que significa dizer isso? Ela e Guimarães Rosa são os grandes inovadores da forma de narrar na literatura brasileira. Eles fundam essa forma diferente de narrar. Então, Clarice está entre os grandes escritores da literatura brasileira. Quanto à literatura de língua portuguesa, e aí a gente leva o nome de Clarice a outros espaços que não só o Brasil, a gente tem também um grande nome por representar não só a literatura brasileira, mas representar o bom uso da língua portuguesa. Clarice é profunda conhecedora. Quando a gente diz que ela é profunda conhecedora da língua portuguesa, não é que ela tenha um vasto vocabulário aí, dicionarizado. É que Clarice sabe usar tão bem a palavra, ela consegue traduzir tão bem a gente, que somente quem conhece profundamente a língua portuguesa consegue escrever daquela forma. Bom, vamos então agora começar lá de trás, né? Vamos para 1943, quando Clarice lança o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Sobre esse romance, o poeta e ficcionista alagoano Ledo Ivo disse o seguinte, abre aspas, é o maior romance que uma mulher jamais escreveu em língua portuguesa, fecha aspas. Apesar desse comentário de Ledo Ivo, a recepção ao livro não foi uma unanimidade. Que estranhezas Clarice Lispector provocou aquela época quando se lançou na literatura? A primeira estranheza é a quebra da expectativa do leitor, de encontrar um enredo, o começo, o meio e o fim. A outra grande estranheza é o jogo entre os tempos, porque em Perto do Coração Selvagem a gente tem a mistura entre os tempos psicológico e cronológico. O ontem, o hoje e o amanhã se misturam dentro da gente. O ontem, o hoje e o amanhã se misturam dentro de Joana. A grande estranheza era esperar uma literatura que estava ali naquele universo da década de 40, falando de regionalismos, falando de questões sociais, e de repente chega uma mulher estrangeira no sentido de provocar mudança na perspectiva da literatura, essa estrangeira como narradora, e provoca uma narrativa que não tem essa estrutura, que causa um impacto pela visão de mundo que não é de maneira linear. Eu acho que a quebra da linearidade é um dos maiores impactos, por isso que não foi tão bem recebido. Mas mesmo assim, a gente tem um dos maiores críticos do Brasil, o senhor Antônio Cândido, a quem a gente faz reverência sempre, que disse: este era o romance que faltava. E aí a gente contrapõe a essa má recepção ou a uma recepção um pouco tímida. Talvez, Estela, o grande problema seja Clarice
quebrou as expectativas. Às vezes, a gente, como leitor, fica um pouco acomodado. A gente fica acomodado no sentido de que a gente lê aquelas obras que não nos tiram do lugar da zona de conforto. Clarice estranha nesse momento quando ela tira o leitor da zona de conforto. Bom, vamos pegar então aí a repercussão de Perto do Coração Selvagem, a repercussão positiva, a estranheza e também uma certa repercussão negativa na crítica, embora que tenha sido minoritária, e colocar isso no ponto de vista editorial. Depois de Perto do Coração Selvagem, como é que foi o acesso de Clarice às editoras e principalmente às grandes editoras brasileiras? Algumas editoras se negaram a publicar Clarice Lispector. Por que se negaram? É exatamente isso. Como é que eu vou publicar uma escritora que quebra as expectativas e que gera estranheza no leitor? Então, eu vou ter uma má recepção da obra por parte do público, e essa má recepção não é boa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. A gente tem que pensar que as editoras, por mais importantes que sejam para a literatura, elas são empresas, e elas pensam como empresas. Clarice Lispector, por exemplo, nunca viveu, ela nunca ganhou dinheiro com uma obra dela em vida. Hoje a gente tem a publicação dela no mundo inteiro de uma outra forma, mas na época, enquanto estava viva, Clarice não viveu desse processo, desse sucesso aí, retorno financeiro. Então as editoras tomaram posicionamento de empresa, tomaram posicionamento realmente pensando, eu vou publicar uma autora que os leitores dizem que não entendem muito, que é uma autora de difícil compreensão, então a preferência era publicar aqueles que estavam mais lineares, ou, se não lineares, que dialogavam mais diretamente com a problemática brasileira, com a problemática ao redor aí do que se enxergava mais facilmente. Porque eu acho muito importante a gente falar que o Clarice Lispector abordou demais as questões sociais. Ela, quando pega essa introspecção, não significa dizer que ela não fala em social, que ela é uma autora voltada só para dentro. O mundo de fora está espelhando o mundo de dentro e o mundo de dentro espelha o mundo de fora. Mas isso não é fácil de a gente entender. Era preciso que nós, leitores da época, amadurecêssemos para entender e receber melhor a obra de Clarice Lispector. E as editoras não tinham esse tempo de pensar no amadurecimento do leitor. As editoras pensam no amadurecimento das empresas. Quanto tempo Clarice foi uma escritora para poucos leitores? Primeira pergunta. E segunda, se hoje ela se aproxima de uma unanimidade? Clarice nunca foi uma unanimidade. E eu acho positivo que ela não tenha sido e que não seja. Porque eu acho que quando a gente cai nessa ideia de unanimidade, a gente acaba limitando a provocação. Porque aí eu me sinto confortável na leitura, né? Enquanto houver o leitor provocado, Clarice Lispector vai ser essa autora que desafia a gente. Ela passa muito tempo aí com uma recepção não muito agradável, as editoras não queriam publicar, e o público começa a aumentar essa sensação de estranheza. Eu diria a você que Clarice começa a se aproximar mais do público por um outro caminho que não exatamente o romance. Ali pelas crônicas, pelos contos, escrevendo para a revista, aí há uma aproximação maior dessa escritora Clarice Lispector. Talvez com uma produção de maior aproximação do leitor. Quer dizer que os romances não provocam essa aproximação, mas a aproximação provocada pelos romances e por determinados é uma aproximação menos fácil. Clarice Lispector é uma autora que provoca. Você sabe que eu trabalho com ensino médio também, além de trabalhar com a universidade. E eu tenho esse privilégio, Estela, isso me deixa muito feliz de provocar meus alunos do terceiro ano do ensino médio, pré-vestibular, e meus alunos da pós-graduação,
os alunos do mestrado de Ciências da Linguagem na Universidade Católica de Pernambuco, e ver como, em duas tão distantes, eles recebem Clarice Lispector. O aluno do ensino médio, do colégio onde eu trabalho, acha que Clarice Lispector é impenetrável, complicadíssima. Por quê? Porque eles leram alguma coisa na internet já dizendo isso. Eles ouviram de outros leitores adultos dizendo isso. O leitor da universidade traz esse ranço, mesmo já na pós-graduação, e diz, olha, eu li Clarice porque eu fui obrigado a ler, mas eu não entendi muito bem. Então, perceba que a gente tem duas pontas equidistantes, o ensino médio, a pós-graduação, e os leitores não estão tão à vontade aí. Talvez isso seja o ranço desses estigmas. A gente acabou estigmatizando muito Clarice Lispector. A gente acabou repetindo. A internet repete em muitos espaços que a literatura de Clarice Lispector é uma literatura difícil. Mas hoje ela tem muito mais espaço. Hoje ela tem muito mais recepção. Você falou há pouco em Clarice e em Guimarães Rosa, né? Falando de como eles impactaram a literatura brasileira e aparecem ali mais ou menos na mesma época, são um pouco contemporâneos. Eu te pergunto se Clarice, Guimarães Rosa e Machado de Assis são os cânones da literatura brasileira hoje. Então, sim, a gente não pode falar em grande literatura brasileira sem mencionar Machado Maravilhoso de Assis, João Guimarães Rosa e Clarice Maravilhosa Lispector. A gente não pode deixar de falar neles. E por que eles são esses cânones? Machado de Assis soube ler de maneira crítica o século XIX, que conseguiu projetar o Brasil para o mundo inteiro e conseguiu trazer o mundo inteiro para o Brasil sem nunca ter saído do Rio de Janeiro. Machado de Assis consegue ler o mundo ali de uma forma impressionante. Tá? No caso da Clarice Lispector, Guimarães Rosa, além dessa grandiosidade que Machado provocou, eles trazem um elemento novo, Estela. E esse elemento novo tem a ver com o período. Os dois vão mesclar, cada um à sua maneira, obviamente, mas os dois vão mesclar oralidade e escrita. E isso é inovador. Além de inovador, isso faz que a literatura cresça, que a gente tenha um elemento novo, uma provocação nova nessa construção literária. Mesclar a oralidade com a escrita é inovador. E como eles conseguem fazer isso e traduzir os Brasis, porque são vários Brasis na obra de Guimarães, na obra de Clarice Lispector, traduzir esses Brasis, juntando a oralidade e a escrita, a gente tem sim os três grandes cânones da literatura brasileira. Eu tenho 2 minutos para fechar esse bloco, e aí eu acho que dá tempo nesses 2 minutos de você responder essa pergunta, que é a seguinte: De Perto do Coração Selvagem foi lançado ali em 43, até Um Sopro de Vida, que foi o romance no qual Clarice estava trabalhando quando morreu em 1977, de um a outro. Quais são as obras de Clarice que você considera seminais? Olha, é difícil, em tão pouco tempo, responder isso, mas eu vou tentar. Água Viva é uma das coisas mais seminais, porque a gente tem em Água Viva ali aquela água como símbolo de representação de vida e de vivência. Água Viva provoca que a gente reflita sobre a vivência do ser humano, essas vivências internas que dialogam com o mundo externo. E, sem dúvida nenhuma, a Hora da Estrela não pode ficar de fora desse momento aqui, Estela, porque a Hora da Estrela é uma das maiores vezes na produção de Clarice Lispector, que consegue traduzir aquela coisa do regionalismo que estava sendo tão utilizado de uma forma tão diferente. Macabé, de Alagoas e Rio de Janeiro, a gente tem essa transição, mas numa transição tão diferente do que os anteriores tinham feito. Vamos fazer um intervalo curtinho. Você que está aí nos assistindo, não saia daí, o nosso intervalo é curto.
e o tema de hoje do nosso programa, em homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector, é a importância dela para a literatura brasileira e para a literatura em língua portuguesa. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a importância de Clarice Lispector para a literatura brasileira e para a literatura em língua portuguesa. Se Clarice estivesse viva, completaria hoje, 10 de dezembro de 2020, 100 anos de idade. O entrevistado do nosso programa é o professor Robson Teles, do Departamento de Letras da Universidade Católica de Pernambuco. Robson, a gente terminou o bloco anterior, você falando aí das obras seminais, que você considera seminais, de Clarice Lispector, eu lhe colocando dentro num recorte que ia do primeiro romance publicado até o livro que foi publicado depois da morte dela, em 1978, e que foi publicado a partir de fragmentos que ela deixou, porque estava trabalhando nesse romance. Alguns fragmentos, inclusive, acho que fornecidos por Olga Borelli, que foi a grande companheira, secretária, acolhedora de Clarice no mundo nos últimos anos. Essa junção de fragmentos que aparece em Um Sopro de Vida é uma marca, é uma característica da obra de Clarice, é um marco distintivo na obra de Clarice? Primeiro, eu adoro o título Um Sopro de Vida, né? Essa coisa do nascimento da palavra, essa coisa de você soprar, né? Como Deus soprou nas narinas. Isso é a imagem linda. E outra coisa é que a fragmentação é uma das características, sim, da literatura de Clarice Lispector, porque é uma das características da literatura chamada modernista, contemporânea, pós-modernista, né? Porque o homem do século XX é um homem fragmentado. Ter passado pela Segunda Guerra Mundial, ter enfrentado problemas tão difíceis, tão confrontantes entre a existência e a não existência, faz que a gente fique, sim, fragmentado. Clarice Lispector consegue ler isso, consegue ler essa fragmentação. O homem do século XX é fragmentado, o homem do século XXI também é fragmentado. A gente consegue ver realmente no rapaz lá chamado Fernando Pessoa, né? Aquela fragmentação dele. Clarice tem a maneira de mostrar essa fragmentação, que aparece nos contos, aparece nos romances, aparece na crônica, não? Aparece na produção de Clarice Lispector. E essa fragmentação é a tradução de que a gente hoje, esse hoje estou colocando lá quando, em 1978, tá? Esse hoje a gente tinha vários caminhos, várias possibilidades e medo de todos eles e coragem para todos eles. E essa fragmentação, inclusive, na obra dela toda aparece, porque Clarice Lispector, que pouco se preocupou com o enredo, e mais com a linguagem, mais com a reflexão, faz que a gente perceba que, no fundo, a gente, nós, seres humanos, nós somos narrativas dela, todos nós somos uma narrativa, mas nós somos também reflexão. E Clarice Lispector nunca deixou essa ideia de dicotômica, a separação entre reflexão e fato. Ela junta esses dois. Então, a fragmentação da reflexão e do fato aparece na obra de Clarice Lispector como uma grande simbiose. Um sopro de vida, com esses fragmentos, mostra as reflexões pelas quais o ser humano passa em vários momentos da vida. Por isso que eu acho extremamente funcional. Quando a gente acompanha Clarice, aí eu estou falando biograficamente, a impressão que a gente tem é que ela vai se fragilizando com o passar do tempo.
essa fragilidade da pessoa, de alguma forma, aparece na literatura, quer dizer, essa curvatura da fragilidade que aparece na pessoa, também aparece na literatura dela? Embora eu não goste muito dessa relação vida-obra diretamente, né, porque aí fica a criação artística, o criador modifica, ele filtra, ele pega um fato pessoal e filtra, transforma, e Clarice transforma isso, mas eu sinto, sim, de certa maneira, mas é porque ela dizia, e naquela última entrevista que a gente já viu milhões de vezes, ela diz, gente, adulto é triste. Né? Então, no fundo, é essa tristeza que a gente vai tomando consciência das dificuldades da vida, tomando consciência dos percalços da vida, talvez essa maturidade, essa tomada de consciência da mulher Clarice Lispector também tenha provocado reflexões nas personagens de Clarice Lispector. Então, há uma relação, sim, dessa coisa da tomada de consciência da mulher com a tomada de consciência da criação. Criador e criatura acabam se encontrando aí. De qualquer forma, foi um processo criativo, assim, de alta voltagem. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, Estela, quando a gente pega, você falou no acompanhamento da vida, da biografia de Clarice com o desenvolvimento da literatura, quando a gente pega aquela discussão, por exemplo, do Rodrigo ACM, a discussão do fazer literário, a metaliteratura, é a maturidade daquela mulher que está olhando para a literatura e questionando onde é que fica o narrador, onde é que fica dentro de uma sociedade, né, que às vezes massifica. Aquela relação que ela coloca em A Hora da Estrela, da força ali, da indústria cultural, né? Há uma reflexão fortíssima. Onde é que fica o papel do artista dentro de uma sociedade aí que não valoriza tanto? Onde é que fica o papel do narrador? Rodrigo é essa grande metalinguagem, essa grande discussão. Qual é a força do narrador, qual é o papel do narrador, qual é o papel do escritor. É como se ela estivesse refletindo sobre o fazer literário dela e jogasse isso num confronto na criação do processo da relação entre Rodrigo ACM e Macabea. Bom, Nádia Batella, que é uma das biógrafas de Clarice Lispector, fala que ela já foi traduzida aí para uns 28 idiomas. Entre eles tem o russo, tem o hebraico, tem o japonês, tem o tcheco. Essas traduções da obra de Clarice ficam circunscritas ao universo acadêmico? Olha, não, porque há um biógrafo, as biógrafas brasileiras, e é um biógrafo estadunidense, que é o Moser. Eu acho que ele consegue levar a leitura de Clarice Lispector, tirar do ambiente acadêmico e colocar no ambiente menos acadêmico, mais junto ao público. Eu acho que ele é um grande contribuinte para que a literatura de Clarice Lispector não fique naquele quadrado acadêmico. Então, eu acho que hoje Clarice está, assim, nesses idiomas, está sendo lida por tanta gente que não está no ambiente acadêmico. A gente tem aí pouco tempo, uns 4 minutos para terminar o programa. Eu queria fazer aqui uma brincadeira com você. Eu quero trazer algumas frases que foram ditas sobre Clarice e eu vou pedir para você comentar essas frases. A primeira é de Afonso Romano de Santana, que diz o seguinte, abre aspas, Clarice, aquela que se deixou incendiar na fogueira da linguagem. Fecha aspas. Representa exatamente a paixão. Eu entendo o Afonso Romano de Santana. O fogo só existe quando algo é consumido. Então, para que tenha fogo, tem que tocar numa folha de papel. A folha de papel é consumida para que o fogo apareça.
Então, em Clarice Lispector, essa ideia desse fogo que Afonso Romano Santana fala, é porque Clarice se entrega tanto à produção dela, ela se transforma em linguagem, que durante o período em que ela está produzindo, ela diz que está exausta, porque ela se entrega completamente. Eu acho que tem a ver com isso. Aí vou trazer, então, agora uma outra frase de Leduivo, que diz o seguinte, falando sobre Clarice. Uma prosa de escancarada diurnidade, mesmo quando ela fala da noite e relata a escuridão. Essa ideia da diurnidade me parece que é o seguinte, é porque ela sopra luz sobre as coisas de dentro. Ela faz que a gente reflita. A literatura de Clarice provoca em nós, ela ativa o leitor participante, não o leitor passivo, mas o leitor ativo. E esse leitor ativo, na ideia de ser diuturnamente, é porque ele tem aí, começa a buscar clareza para compreender o universo provocado pelas palavras de Clarice Lispector. Então, eu acho que essa questão do dia e da noite tem a ver com eu preciso, estou tão provocado, preciso buscar respostas. Então, eu vou em busca de clareza, de visões diutúrnicas. Vamos brincar assim. A última frase para os nossos últimos 30 segundos. De novo, Afonso Romano de Santana. Abre aspas, Clarice não era vanguarda, era Clarice. Fecha aspas. É muito pouco a gente limitar e colocar dentro de uma caixinha. A gente tem a mania de querer classificar tudo. Então, para a gente, diante de uma escritura como Clarice Lispector, em vez de colocá-la dentro de uma classificação, melhor dizer que Clarice Lispector é Clarice Lispector. Muito obrigado, Afonso Romano de Santana. E muito obrigada para você por ter dividido com a gente aqui suas impressões sobre Clarice Lispector, como eu disse na abertura do programa, nessa data tão especial, o dia em que ela completaria 100 anos de idade. Muito obrigada, Robson. Eu que agradeço você, Estela, agradeço por esse momento de a gente falar, levar para o povo, levar para os telespectadores um pouco mais sobre Clarice Lispector. Muito obrigado.